Gente, cabelo sempre é um problema, né? Mas estamos lá. Então, a live de hoje que a gente vai falar é sobre o corpo fala. Mas antes, ontem nós falamos sobre a questão da atitude mental positiva e negativa em relação a tudo que a gente passa, né? Porque a gente, na verdade, tem um tempo todo aí para poder nos posicionar de uma forma mais positiva, mediante tudo isso que está acontecendo. Isso tudo que está acontecendo na verdade, vamos assim, hoje aqui em Brasília amanheceu nublado. E como isso influencia o humor das pessoas? Você vê as pessoas na rua mais circunspectas, você vê pessoas reclamando mais da vida. É como se esse ambiente proporcionasse, incentivasse as pessoas de estarem vibrando na negatividade. E, e, e elas esquecem, e nós esquecemos, elas não, porque eu também me incluo, né? De que acima das nuvens o sol continua a brilhar o tempo inteiro. Ele brilha, independente da quantidade da nuvem, se está chovendo, se está nublado. Mas nós vivemos nessa primeira camada, nós esbarramos nesse limite. E o quanto esse limite ele vai passando para o meu corpo e entra no meu processo automático. O quanto esse limite ele também fala sobre nas minhas células. E daqui a pouco eu começo a pensar, é assim mesmo. Então, qual é o seu maior desafio hoje? Manter-se esperançoso diante da realidade? Sentir-se equilibrado no meio dessa desordem? Você já parou para pensar que o universo externo nada mais é do que a projeção do nosso universo interno? Ontem me mandaram um trailer de um filme de 2002. E o filme fala de uma epidemia criada por um retrovírus. E lá no filme, alguém explica que a cura é pela cloroquina. Não vou discutir se é eficiente ou não, mas só para demonstrar que essa criação ela é coletiva e ela já estava no consciente coletivo, a ponto que tomou uma tão forte, ela ficou tão forte que ela virou realidade. E é isso que faz. É isso que nós fazemos o dia inteiro e nem percebemos. E não assim, não é nenhuma conversa mística. Nós somos energia e, como geradores de energia, estamos transmitindo essa energia para o mundo. Eu não sei, eu já trabalhei na Eletronorte, as centrais elétricas do Norte. Eu até esqueci qual era o nome completo, é a Eletronorte. Então, como é que funciona a hidrelétrica? Você tem a água que passa pelo gerador, e naquele gerador ela gera eletricidade.
Nós sabemos explicar o que é eletricidade, sabemos captar a eletricidade, colocar no fio. Sabemos componente, o que, que fazem funcionar tudo. Mas tem algo ainda que nós não sabemos. Como ela se comporta verdadeiramente. Nós temos um entendimento de uma parte desse funcionamento, de como gera, mas o domínio completo nós não temos. E com o passar do tempo e do passar, a gente foi identificando várias fontes de energia. Então, nós temos lá o primitivo, o carvão, depois vem o petróleo, vem a água, e hoje até caroço de cupuaçu não, de açaí, ele pode entrar num processo de geração também de energia, né? Veio a cana. Então, existem N formas de gerar energia. Porém, nós não acreditamos que os nossos pensamentos geram energia. Gostamos dos filmes de ficção que falam sobre a transmissão telepática. Eu, sem a fala, consigo me comunicar com o outro através da força do pensamento. E isso é nada mais do que nada menos do que se colocar em outra faixa de vibração, onde a percepção dessa energia mental ela é mais aguçada. Ela faz mais sentido. Ela gera energia. Então, o que acontece durante todo esse tempo? Nós entramos no piloto automático e não nos observamos. Nos cedemos a hábitos e comportamentos que não nos levam para onde queremos ir. Muito pelo contrário, sempre nos impedem de avançar. E aí, o que acontece isso? Eu vejo, e às vezes isso acontece comigo mesmo, e aí é que eu chamo a atenção para a gente ter esse comportamento, não adianta eu falar positivamente, expressar palavras positivas, se o sentimento não é positivo. Não adianta eu encorajar uma pessoa se eu sinto pena por ela. Aliás, pena é um sentimento que a gente não deve ter nunca e por ninguém. Porque a pena é transmitir uma condição muito desfavorável para qualquer pessoa. E se você está com pena dela, é porque você também tem pena de você. Não será isso? Você também não está no papel de vítima, de achando, coitado. Não. Nós, quando estamos no papel de vítima, nós não podemos fazer nada, a não ser reclamar do mundo. A não ser despertar o sentimento, sempre um sentimento de culpa. E eu culpo por quê? O meu ego, na verdade, ele tem problemas de assumir o que ele fez, entre aspas, né, errado, porque ele está no julgamento. O ego sempre está no julgamento. Ou eu estou certo, ou eu estou errado. E se eu estou errado, eu vou fazer de tudo para encobrir esse erro. Quando esse sentimento de culpa deveria ser substituído pelo quê? Pela autorresponsabilidade. Oi, Cléo. Oi, Fabiana. Oi, Lete. Oi, Gil. Tudo bem com vocês, meninas? Que bom vocês estarem aqui. Então, o que ocorre? Quando eu tenho essa falta de alinhamento entre o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, isso me faz desgastar muita energia.
energia e faz desgastar à toa, porque isso não gera resultados favoráveis. Nós esquecemos que nós estamos aqui nessa vida e nesse momento para aprendermos a ser felizes com o que temos. Aprender a valorizar as pessoas com as quais convivemos. No início da pandemia, e até mais um pouco da metade, depois eu parei até de ter um pouco, de não ter tanto mais dessas referências, mas elas, sobre separação de casais. Casais já casados, não com 6 meses, mas com alguns anos, eles não conseguiram conviver. Aliás, alguns perceberam que nunca tinham convivido de verdade. Porque quando a gente namora, a gente tem dias de encontro. Até pode passar um final de semana, umas férias de 15 dias, mas é férias, é uma situação, um laboratório totalmente diferente. Quando você casa, a convivência, ela fica mais constante. Isso não quer dizer que a intimidade, que haja intimidade. Há muito, né? É um padrão. Não se conversa sobre isso, não se conversa sobre aquilo, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, tanto para o homem como para a mulher. Então, o que ocorre durante todo esse tempo? Não houve verdadeiramente se transformar em um. Aquele casamento era a convivência de duas pessoas que se gostavam, de dois amigos, de duas pessoas que tinham atração, mas insuficiente para que até a morte o separe. Insuficiente para, na alegria e na dor, na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença, eles só tinham um lado para aguentar. Então, a pandemia, ela veio para nos mostrar a importância do relacionamento com as pessoas que nos são importantes. Das 1.200 pessoas que você tem aí no seu Instagram, os 5.000 que você tem no Facebook, com quantas pessoas realmente você conversou nessa pandemia? Quanto dessas pessoas se preocuparam com você? E quantas dessas pessoas você se preocupou também? Essa pandemia, ela veio para nos aprender a olhar para nós mesmos. Quem somos nós? Quem sou eu na fila do pão? O quanto eu me dedico àquilo eu me dedico àquilo e que eu acredito. O quanto disso? Eu descobri nessa pandemia, e essas lives têm justamente esse propósito, é para que eu me esvazie, para que eu possa transbordar e que com isso eu posso ajudar mais pessoas possível com o meu conhecimento. O que vai adiantar toda a experiência, todo o meu processo de transformação se eu não puder ajudar pessoas que estavam como eu estive lá atrás, sem saber para onde ir, sem saber identificar o que estava acontecendo no meu mundo interno e vivendo extremamente de forma pessimista. Mesmo com coisas dando certo, eu sabia que era assim, mas essa vida é uma merda. Desculpa o palavrão. Nada, só acontece coisa ruim comigo.
Eu não reconhecia as pessoas que estavam ao meu lado. Eu não reconhecia o quanto as pessoas acreditavam na minha competência, porque eu desacreditei de mim. Porque eu tive uma experiência que eu fiquei ouvindo uma pessoa que não me conhecia e ela não falava de mim, ela falava dela, ela falava dos medos dela, ela falava sobre as coisas dela. Mas eu fiquei lá durante todo o tempo acreditando que ela estava falando de mim. Então, eu entrei num processo para descobrir como recuperar a minha autoestima. Ou para equilibrar a autoestima, porque a gente vai ter momentos de alta e de baixa, não tem, mas o melhor é viver dentro desse equilíbrio. E o quanto, na verdade, eu trouxe isso para o meu corpo. Tem um TED de algum tempo atrás, alguns anos já, ele é de 2000 e bolinha. Deixa eu ver se eu acho aqui essa informação para passar para vocês. É, ele é da Amy Cuddy. Ela é uma pessoa que ela traz para o mundo acadêmico. Ela foi uma estudante sempre exemplar, muito avançada, né, para a idade, entrou na faculdade muito cedo. Ela sofreu um acidente e a convidaram a sair da faculdade porque as sequelas que ela ficou com o corpo, segundo o entendimento das pessoas ali, ela não teria como aproveitar, aprender, melhor, assimilar o conteúdo, aprender. E ela começou a desenvolver, com aquilo que ela já conhecia, desenvolveu uma metodologia que ela aplicou nela mesma e que ela recuperou. Eu não sei precisar a quantidade, mas vou dar um exemplo aqui, que ela recuperou 80% de todos os seus movimentos. Mas a capacidade mental deve ter ido para uns 200%. Por quê? Ela criou, ela não é criou, mas eu não acredito que ela tenha criado, mas ela finja até tornar-se a ser. Mas não é um fingir, é encarnar o personagem de verdade. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, como uma videomaker, como uma blogueira, como uma influenciadora, como uma transformadora de vida. Então, eu tenho que encarnar esse personagem até eu ser. Porque quando eu encarno esse personagem, há reações químicas e biológicas no meu corpo que começam a afetar as minhas sinapses. E ela mostra como isso acontece, esse processo acontece entre corpo e mente, através de análises de testes sanguíneos. Então, há uma releitura, né, daquela história. O corpo fala. Tem uma posição que ela ensina, vou levantar aqui, vamos ver se dá para fazer todo mundo, que é essa posição da Mulher Maravilha. Então, diante de qualquer problema que você vá fazer, você fique nessa posição durante 2 minutos. A descarga de neurônio, de processo químico que você tem no seu corpo, vai te levar a um outro estágio, a uma outra atitude mental. Porque o que esse corpo vai produzir, ele vai te fortalecer e vai te transmitir segurança, confiança. A sua postura corporal muda
Que você já viu Mulher Maravilha de corpo, de ombro arreado, de cabeça baixa? Eu nunca vi. A Mulher Maravilha, ombro para trás, coluna ereta, peito para frente. Sem ser arrogante, porque tem gente que chega assim, né? Não, é só botar esse ombro no lugar. Ele não é, o lugar dele não é baixo, o lugar do ombro é aqui. Você até sente o músculo das costas relaxar. A sua coluna está ereta, você está garantindo todo um fluxo de energia sem nenhuma obstrução. Você está garantindo que todos os seus pontos de energia corram com mais fluidez. Agora eu falei com sotaque que eu nem sei de onde saiu esse fluidez. Então, o que acontece, na verdade, durante todo o nosso processo? É que nós estamos desalinhados do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa fala e das reações no corpo. Em uma live anterior, nós falamos da importância que é observar a comunicação, a fala. Nós falamos através de palavras, do tom da palavra e da postura corporal. Tem gente, hoje eu estou bem, estou não sei o quê, ok, até te convence. Ai, hoje eu estou bem, não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, bom, tá bom, tá, então tá. Que mensagem eu estou passando? É incongruência em cima de incongruência. Lembrando ainda que como eu me vejo é como o outro vai me olhar. Se eu não acredito, Henry Ford ele fala, se você acredita que está certo, está certo. Se você acredita que está errado, está certo também. Porque o importante aí é o que você acredita. E o que você acredita está refletindo no que você está fazendo? Você defende não por estar certo, mas por você acreditar nos seus pontos de vista? E aí nós precisamos parar e nos questionar da seguinte forma: qual é o objetivo da minha comunicação? E eu estou sendo clara com a pessoa com a qual eu estou me comunicando? Ela entende o que eu falo? Eu estou falando na linguagem dela? Isso é muito importante você verificar. Existem técnicas. Se eu estou explicando algo para vocês, eu pergunto: o que eu estou falando agora para vocês? Está fazendo sentido? Você pode comentar aí? Para mim? Está fazendo sentido? Como é que isso é, é interpretado pela outra pessoa? Há pouco eu fiz um curso de marketing digital para Instagram. Aliás, já fiz alguns, mas acumulei muita informação. E essa pessoa, que é o Iezer, ele é o merecedor do reconhecimento. O que aconteceu? Ele fala em uma linguagem em que eu entendi, eu compreendi. O conteúdo dele é profundo? Ele aprofunda? Não. Mas ele fala de uma forma que o público dele entende. E quem é o público dele? A maioria mulheres numa idade acima de 30 anos. Ele fala de algoritmo, ele fala das métricas, ele fala
da necessidade de conteúdo, como montar, ele fala do tipo de perfil que você tem para ter, eu explico, mas de uma forma tão clara para mim, e não deve ser só eu, porque ele abriu um curso e teve milhares de mulheres compraram e faz sentido para elas. Então, com quem eu estou falando? Eu estou transmitindo a minha mensagem? Meus sobrinhos, às vezes, eles falam comigo, tia, para de dar aula. Porque quando eu pego num assunto, eu começo bararara, e aí eu comecei a ver, eu não posso ficar dando aulas, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que interagir, eu tenho que observar quem está sentado, trocar essa conversa. E falar de coisas que eu tenho e que seja comum àquelas pessoas, para eu conhecer o que elas têm que eu não tenho e saber se eu posso ajudar nessas questões. O Tiago Nigro abriu, é um dos maiores perfis de finanças do mundo, né, no Instagram. No YouTube, ele tem também uma classificação altíssima, ele está chegando agora a 5 milhões de seguidores. E ele não é artista na área de finanças, então ele é um fenômeno. E ele se transformou muito, conseguiu alcançar isso tudo através do marketing digital, das redes. Ele fez aí uma, como ele diz assim, uma sandice, que foi criar um curso para passar as rotinas dele no uso de toda essa estrutura de internet. A R$ 1. 10 mil pessoas se inscreveram a R$ 1. Se ele tivesse cobrado R$ 1.000, 10 mil pessoas tinham, sim, inscritas para pagar o curso. R$ 2.000, com certeza ele teria os 10 mil alunos dele. Mas ele cobrou R$ 1. E ontem ele falava que é a coisa mais importante, que é para lembrar para vocês aí. Letícia, lembrei muito de você nesse momento que ele falou. Você começa a ser especialista em alguma coisa. Porque na rede social a gente fala com nichos. Então, você pega algo que você tenha interesse e que seja monetizável. Que você possa ganhar dinheiro transformando aquilo num produto digital. Você pode pegar um livro, estudar aquele tema daquele livro e ir para a rede e posicionar-se em relação àquele assunto, àquele livro. Como? Eu estou aqui estudando alguns livros, porque eu vou montar minha mentoria, e a minha mentoria fala sobre atitude mental positiva. Então, eu estou esquadrinhando esse livro do Napoleão Hill. Aí o Napoleão Hill me instiga a trabalhar com esse livro, 12 regras para a vida. Está aqui. E aí eu vou lá na minha biblioteca, acho mais, liberte a sua personalidade, liberte suas forças interiores e como ativar seu potencial interior. Todos esses livros falam a mesma coisa. Eles constroem atitudes mentais positivas. Então, eu tenho um material aí com 5 livros para falar de um assunto que eu gosto e que eu sei que, nesse momento, várias pessoas estão precisando, estão buscando isso, estão buscando estratégias, estão buscando meio de superarem
as suas dificuldades desse momento. E um dos meios que a gente tem e pode usar é justamente isso, é entender o que o que o meu corpo está falando e como eu posso mudar isso. Então, o que acontece é que tanto a mente influencia o corpo, mas o corpo também influencia a mente. Sábado, eu tinha programado fazer ovos de Páscoa pela manhã. Que, aliás, descobri, é facílimo fazer o ovo de Páscoa. Difícil é colocar os recheios, né? Porque é muito recheio, é muita coisinha, né? Mas tudo bem. Foi ótimo e nós instalamos uma nova tradição na família, fazer ovos de Páscoa. E o importante, e que foi muito legal, foi que eu, no fazer o ovo de Páscoa, eu comecei a observar o quanto meu corpo estava cansado. Mas era um cansaço porque a minha cabeça, o meu cansaço mental estava muito alto. E eu fiquei como? Hora que eu relaxei o meu corpo, eu pude perceber que ele estava com um botão de, sabe aquele assim, alerta, posição de alerta, ligado. E aquilo estava consumindo muita energia do meu corpo. Então, na hora que eu relaxei, eu tomei consciência, né, do que estava acontecendo nesse corpo e comecei a dizer, ok, então hoje nós vamos ficar fazendo o quê? Nada. Eu tinha roupa para passar, casa para arrumar, sábado é dia de faxina. Não, eu não queria fazer nada. Não queria envolver nada que eu tivesse que pensar. Até decidir aonde guardar as coisas, porque eu estou de guarda-roupa novo, instalado, e o que tem para mim aqui está fora. Eu disse, não, eu vou realmente me entregar a esse descanso. E o quanto fez sentido. E o quanto melhorou. Então, o que acontece? A gente fica muito preso na questão do ser algo que justifique o quê? Ser algo para agradar alguém? Mas e se você fingir ser algo que você quer ser? Você criar esse personagem, se você assumir esse personagem. Entenda que isso seja um treino. Nenhum atleta, nenhum artista, ele nasce pronto. Ele tem um talento, mas ele é um diamante bruto. O que ele precisa fazer? Estudar, treinar, 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 treinar. Você quer ser o quê? Quem que pode te ajudar? Assume esse personagem. Na neurolinguística, fala-se modelar. Eu também aprendi a pedir emprestado alguma característica de pessoas que eu conheço. Eu preciso ter uma postura corporal mais ereta, eu preciso me maquiar, eu preciso me aparecer. Quem é das pessoas que eu conheço, que é do meu relacionamento, que tem isso? Será que eu não posso pegar esse cuidado da maquiagem, da forma da Neucina Matos, que ela é impecável, é maquiada o dia inteiro, linda e maravilhosa? Será que não posso pegar a expressão corporal da Juliana Drummond, da Ju Drummond? Será que eu não posso isso? Aos poucos eu começo a desenvolver aquilo em mim, as minhas células começam a produzir.
fala isso também é o Anthony Robbins. Ele fala, né? Se você quer tornar aquilo, estude a técnica, que isso é modelagem, estude a postura, estude as atitudes, que você chega lá. Então, se eu quiser ser uma Oprah da vida, eu tenho que estudar como a Oprah se torna Oprah. E fazer o que ela fez para ser uma Oprah. A primeira regra das 12 regras para a vida, ele fala ombros, aqui, deixa eu ver, costas eretas e ombro para trás. E toda essa parte da regra 1, ele fala sobre um estudo que é feito sobre as lagostas, sobre o funcionamento do cérebro das lagostas. Por quê? As lagostas, elas têm uma condição de vida, elas moram no fundo do oceano e elas se alimentam das sobras da briga que tem aqui por cima. E ela, aquela própria casca dela, que também é uma armadura, e ela tem período de troca, tudo, então ela tem que estar vivendo em um local seguro. Nesse local seguro, existe a questão do território, ela tem que lutar também pela família dela. E existem 4 níveis de combate, né? Quando alguém há confrontos de uma com a outra. E nesse confronto é que os cientistas conseguiram detectar, porque é mais facilmente detectável esse funcionamento do cérebro nas lagostas do que em nós, eles conseguiram ver uma produção dos neurônios e como isso afetava nas posturas. E como isso reflete no coletivo. Por quê? A lagosta vencedora, ela passa a ter uma postura que é visível para todos e todos já leem nela que ela está ali, que ela é uma vencedora. Aqui perdeu aquele combate, mesmo que ela tenha sido vitoriosa em outros combates, esse combate que ela perdeu altera o cérebro dela e ela passa de líder para subordinado. O cérebro de líder é simplesmente destruído e nasce, é feito, é formado um outro, onde ela é uma subordinada. Então, essas questões que nós falamos sobre isso não me afeta? Ótimo que não afeta. Mas pare para pensar naquilo que você precisa mudar para melhorar os seus resultados. Aí alguém fala assim, mas esse papo, né, de sucesso, esse papo de que o pensamento tem poder, esse papo... Você já viu a ressonância magnética que faz a medição do cérebro quando ele está no estado de alegria, de tristeza e de meditação? Você já experienciou se observar como, inclusive, a raiva turva a sua vista? A raiva dá aperto no estômago, a raiva dá nó no intestino. Você já sentiu isso? O medo, quando você encolhe. Às vezes, olhamos para a pessoa e identificamos exatamente o que está ocorrendo com aquela pessoa. E por que você acredita que você não? E por que você acredita que, nesse exato momento, o seu corpo está desassociado da sua mente? Eu aprendi a observar o meu corpo. Eu observo se ele quer comer
muitas vezes ele quer comer, mas ele não quer mastigar. Está com preguiça de mastigar, ou o corpo está cheio ainda em processamento. Ele precisa ter um alívio, ter uma questão de ter uma tranquilidade ali no seu processo digestivo. Ele precisa que você se alimente de uma forma mais fluida, de uma forma mais leve. Normalmente eu tomo uma vitamina ou como melancia. Então, essas coisas nós precisamos observar, porque quando nós não observamos isso em nós não observamos isso no outro e acabamos entrando em conflito. A nossa mente mente, mas não é porque ela quer, porque é um método de defesa. O ego não gosta de perder, porque toda vez que ele perde, ele se sente ameaçado. Porém, se ele entender que ele é um instrumento de realização do eu superior, se você fizer esse link, se você ensinar que ele, colocando-se a serviço do ego, do eu superior, ele continua também indispensável para realizar tarefas, para te dar a individualidade que você é. O ego, sem ego, somos doentes. Então, isso é algo que a gente vai aprender. E eu estou aqui para te ensinar, para te apoiar se você quiser fazer isso. Quinta-feira vou trazer 2 convidadas, elas são empreendedoras, trabalham com empreendedoras, educação de empreendedoras, e nós vamos falar aqui sobre mentalidade empreendedora. Estou tentando convidar uma terceira pessoa. Mas o que mais é importante nesse momento é você saber que o grande convite é mudar, para acompanhar esse novo mundo que vem depois da pandemia. Há um novo mundo em construção. Não existe um novo normal, porque o que era normal nos levou aqui agora. É reinventar-se, é transformar, mas não é uma transformação superficial, é uma transformação íntima e profunda. Então, eu quero te convidar no dia de hoje para que você observe o que o seu corpo está falando para você sobre o seu maior desafio neste momento. Gratidão. Se você gostou dessa live e está assistindo ela gravada, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe ela na sua rede de relacionamento. Esse horário das 11h11, eu possivelmente vá alterá-lo. Por quê? Mesmo que ele tenha sido uma inspiração, o retorno que ele está dando em termos de visualização, talvez ainda não esteja atingindo as pessoas que eu quero. Mas, através de você, eu posso aumentar esse número. Então, gratidão. Namastê.